futuros calouros mais maravilhosos deste Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos ver mais um gênero textual cobrado pela UFPR no vestibular, que é a transposição de discurso, conhecida também como discurso indireto. Para entendermos o que é uma transposição de discurso, nós precisamos relembrar os conceitos de discurso direto e indireto. Esses dois discursos, eles são utilizados para inserir falas ou pensamentos de personagens em um gênero narrativo, seja ele um romance, por exemplo, ou em um gênero jornalístico, como a entrevista. O discurso direto é a transcrição exata da fala dos personagens em um diálogo, sem a participação do narrador. Então, é quando você vê o diálogo entre 2 ou 3 ou 4 pessoas, exatamente da forma como elas estão conversando. Na escrita, esse diálogo é sinalizado por 2 pontos, ou por aspas, ou pelo travessão, que vai antes da fala. Já o discurso indireto é caracterizado pela intervenção do narrador. É quando o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir as falas de personagens. Sempre vai ser um narrador em terceira pessoa, porque é um narrador observador, uma persona que vê o diálogo de fora, ou seja, ele não participa do diálogo e ele explica esse diálogo com suas próprias palavras. Agora que nós relembramos esses conceitos, fica mais fácil de entender o que é o gênero textual transposição de discurso. A transposição de discurso é a transformação do discurso direto em discurso indireto, ou seja, quando o vestibulando transforma um diálogo entre personagens em uma explicação desse diálogo, com as próprias palavras dele. Ou seja, ele vai contar esse diálogo como se fosse um narrador, como se fosse um observador. E quais são as características deste gênero? Bem, antes de tudo, a transposição de discurso ela é semelhante ao resumo. Por quê? Porque ao produzir a transposição, nós sintetizamos as ideias principais de um texto. Vocês se lembram quando eu falei nas aulas do gênero textual resumo, que quando a gente produz um resumo, nós precisamos escrever o texto tendo em mente que existe um leitor imaginário, que ele não tem acesso ao texto base original e ele só vai ter acesso através do nosso resumo. Com a transposição de discurso, é exatamente a mesma situação, porque geralmente a federal traz o texto base das propostas de transposição de discurso como uma entrevista, certo? Nós vamos ver uma entrevista e aí, ao ver essa entrevista, nós precisamos transpor ela para o discurso indireto, ou seja, nós vamos escrevê-la em um texto com as suas principais ideias. É como se a gente fosse contar para alguém que não teve acesso a essa entrevista o conteúdo dela. Porque quando a gente conta, seja uma fofoca ou uma história para alguém, a gente não conta do início ao fim. Nós lembramos as principais partes da história, certo? O mesmo acontece com o resumo, com a produção do resumo e da transposição de discurso. Ao transpor uma entrevista para o discurso indireto, para um texto corrido, nós vamos contar as principais partes dessa entrevista. Uma outra característica que a transposição de discurso tem do gênero resumo é a citação de fonte, de autor, de veículo de publicação, porque nós precisamos situar o nosso leitor imaginário da onde vem essa entrevista. Se ela foi publicada no jornal O Globo, na Folha de São Paulo, na revista Veja, o leitor precisa saber dessa informação. E ao citar a fonte e o veículo de publicação, nós precisamos deixar claro que essa transposição de discurso se trata de uma entrevista, que o diálogo a ser mostrado vem de uma entrevista, e é preciso deixar claro também quem é o entrevistador e o entrevistado. Nós vamos ver que, geralmente nas propostas da UFPR, o entrevistador é sinalizado como o próprio jornal. Então, seja o Globo, seja a Folha de São Paulo, seja a revista Veja. E o entrevistado tem um nome, então a gente cita o entrevistado, seja um político,
ou uma personalidade, uma celebridade, é importante citar também. Na transposição de discurso, então, como nós vimos, é a mudança do discurso direto, que é a entrevista em si, as falas diretas para o discurso indireto, ou seja, nós vamos explicar o conteúdo dessa entrevista através de um texto, de uma síntese, e na transposição de discurso ocorre a mudança de estrutura verbal, ou seja, a entrevista ela possui verbos no presente, porque é sempre descrita como um acontecimento atual. Mesmo que você acesse a entrevista 8 anos depois, se ela está no discurso direto, vai estar sinalizada com verbos no presente, como se ela estivesse ocorrendo agora. Então, ao transpor ela em um discurso indireto, nós vamos transformar a conjugação no presente para a conjugação no passado. Além da mudança de estrutura verbal, ocorre também na transposição de discurso a mudança de estrutura nominal. Lembram-se quando a gente conversou sobre o gênero resumo, que é importante que eu cite o autor durante o texto para atribuir a autoria a ele? Aqui acontece a mesma coisa. Se nós vamos citar o entrevistado, nós podemos citar o nome dele, o sobrenome dele, citá-lo como o entrevistado ou por uma função que ele exerce na sociedade. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente entender a transposição do discurso direto para o discurso indireto. Estudante, o que é uma transposição de discurso, professora? É quando transformamos um discurso direto em indireto. Esse é um diálogo, certo? Como que a gente faz para transformar esse diálogo em um discurso indireto? O estudante questionou o que é uma transposição de discurso. Na sequência, a professora definiu esse conceito como a transformação de um discurso direto para o discurso indireto. Vejam que, para transferir o discurso direto para o indireto, nós precisamos dos verbos de sende, já vistos no gênero resumo, que são verbos que introduzem uma ação, aqui nesse caso, que introduzem um diálogo. Durante a cerimônia, o noivo repete: prometo amá-la pelo resto de nossas vidas. No casamento, o noivo prometeu amar a noiva para sempre. Há ainda uma outra opção, como, ao afirmar que amaria a noiva pelo resto de suas vidas, o noivo repetiu os votos de matrimônio. Então, como eu já havia informado anteriormente, para indicarmos a ação dos personagens, nós precisamos utilizar verbos de sende. E claro, os verbos são utilizados de acordo com a ação desse personagem. Se ele está questionando algo, posso colocar o verbo questionou, perguntou. Eu não vou colocar o verbo afirmou, por exemplo, porque não é uma afirmação, o personagem está perguntando algo. Então, o verbo de sende tem que fazer sentido com a fala do personagem. Agora que nós vimos o que é a transposição de discurso e alguns exemplos, nós vamos analisar uma proposta da UFPR que caiu no vestibular de 2015. Leia abaixo um trecho da entrevista do físico Marcelo Gleiser ao jornal Zero Hora. O senhor veio a Porto Alegre para falar sobre ética na ciência. Curiosamente, uma recente coluna sua sobre o tema está repleta de pontos de interrogação. O texto é uma sucessão de perguntas difíceis. O senhor já chegou a alguma resposta? Nessa coluna, comecei tratando do romance Frankenstein, um dos símbolos mais poderosos sobre a questão da ética na ciência. Esse romance, de força mítica profunda, diz que existem certas questões científicas que estão além do que os humanos podem controlar. Mesmo que tecnologicamente possamos fazer algo, caso do Dr. Frankenstein, ao ressuscitar um cadáver usando eletricidade, não significa que moralmente estejamos prontos para fazê-lo. Você me pergunta se eu tenho respostas. O que a gente está tentando é começar a fazer as perguntas certas. Porque só quando se faz as perguntas certas é possível começar a encontrar algumas respostas. E estamos prontos para chegar a essas respostas? A questão em que você está interessado é se temos maturidade moral para decidir. E a resposta é simplesmente a seguinte: não. Não temos maturidade moral para certas questões. Mas isso não significa que a gente não deva fazer a pesquisa. Existe a ideia da caixa de Pandora,
onde estão guardados todos os males do mundo, e se você abre a caixa de Pandora, tudo escapa. As pessoas veem a ciência como um tipo de caixa de Pandora. Esses cientistas ficam fuxicando, descobrem problemas sérios e depois a sociedade fica à mercê de avanços sobre os quais não temos controle. Na verdade, não é nada disso. A ciência tem de ter total liberdade de pesquisa, contanto que certas questões sejam controladas ou pelo menos monitoradas por corpos especiais. Por exemplo, a questão da clonagem humana. Para mim, essa é uma das áreas que deveriam ser controladas com muito cuidado. Quem deveria decidir as regras sobre o que se pode fazer? Essa é a grande questão. Quem decide o que pode e o que não pode? Quem tem o direito de decidir por todas as pessoas? Acho que deveria haver uma aliança entre o judiciário e um corpo de cientistas escolhido por órgãos do governo para estabelecer regras. Mas, infelizmente, qualquer tecnologia que possa ser desenvolvida mais cedo ou mais tarde vai ser desenvolvida. Expõe as principais ideias de Marcelo Gleiser num texto de 8 a 10 linhas, totalmente discurso indireto. Então, como vocês puderam perceber nessa proposta, nós temos um texto base, que é uma entrevista, em que o jornal Zero Hora entrevistou o físico Marcelo Gleiser. O início das perguntas está sinalizado com o nome do entrevistador, que no caso é o jornal Zero Hora, e o início das respostas está sinalizado com o nome do entrevistado, que é o Marcelo Gleiser. E a partir dessa entrevista, a UFPR nos pede para transformarmos esse discurso direto, de falas diretas, em um discurso indireto, ou seja, em uma transposição de discurso de até 10 linhas. Entendido isso, vamos então para o exemplo de redação desta proposta. Na entrevista ao portal Zero Hora, em 13 de outubro de 2013, o físico Marcelo Gleiser discorreu sobre o tema ética na ciência. Quando perguntado se já encontrou respostas para seus questionamentos sobre o assunto, o pesquisador afirmou que a humanidade ainda está tentando fazer as perguntas certas para chegar às respostas adequadas. Além disso, ao ser interpelado se a sociedade está apta para tais resoluções, o físico foi categórico ao postular a imaturidade moral humana, mas defendeu que, mesmo assim, pesquisas devem ser realizadas. Por fim, ao ser indagado sobre quem deveria estipular regras para as pesquisas científicas, Gleiser ponderou que seria interessante a existência de uma parceria entre o poder judiciário e uma equipe de cientistas escolhidos pelo Estado. Então vejam que a transposição de discurso, como eu havia informado anteriormente, é bem semelhante ao resumo. Aqui nós vemos isso com mais clareza. Vejam que logo no início da transposição, nós somos informados que se trata de uma entrevista, que o conteúdo a seguir se trata de uma entrevista. Que essa entrevista foi feita pelo entrevistador Zero Hora, ou seja, pelo jornal Zero Hora, no dia 13 de outubro de 2013, e que o entrevistado foi o físico Marcelo Gleiser. E ainda temos aqui a sinalização de qual é o tema da entrevista. É importante sinalizar isso no início do texto também, para que o leitor imaginário saiba o que ele vai ler pela frente. Na sequência, nós temos o conteúdo dessa entrevista. As perguntas estão sinalizadas em verde e as respostas em laranja. Vejam que há uma sequência lógica. O jornal Zero Hora fez 3 perguntas para Gleiser. Então, as perguntas foram citadas, as 3. E na sequência, as respostas do físico. E para estabelecer essa sequência, essa progressão da entrevista, foram utilizados alguns recursos coesivos. Vejam que tem o além disso, por fim. Então, a gente entende que essa transposição de discurso tem um início, um meio e um fim, exatamente como foi feita a entrevista. Conforme eu falei, é importante que a gente retome o entrevistado durante todo o texto para atribuir que a opinião citada é dele. Então, ele é mencionado como o pesquisador, o físico, Gleiser, que é o sobrenome dele, que são algumas formas de retomar o entrevistado. E, por fim, nós temos os verbos no passado, a mudança, né?
Como eu havia dito, uma característica importante do discurso indireto é a conjugação do verbo no passado. Então, aqui nós temos os verbos dicende, discorreu, perguntado, encontrou, interpelado, indagado, todos no passado. Agora, vamos ver se esse texto, essa transposição de discurso, atende aos critérios da questão. Eu acessei o critério dessa questão, disponibilizado logo depois do vestibular. E aqui nós temos os critérios específicos das notas 5 a 6. Estabelece adequadamente a origem do texto reportado através do discurso indireto, ou seja, faz referência explícita à entrevista dada por Marcelo Gleiser ao jornal Zero Hora. Será que aquele texto atende? Atende, né? Logo no início do texto, nós já somos sinalizados de que aquele conteúdo se trata de uma entrevista e que o entrevistado é o Marcelo Gleiser e o entrevistador é o jornal Zero Hora. Utiliza-se de expressões adequadas para estabelecer o discurso indireto. O texto atende esse quesito, porque a pessoa que escreveu esse discurso utilizou as próprias palavras para explicar o que foi a entrevista, com os verbos dicende sinalizados no passado, ou seja, a pessoa que escreveu está sinalizando que essa entrevista já aconteceu, faz clara distinção entre as vozes do entrevistador e do entrevistado. Isso também é respeitado, porque nós vemos que o Marcelo Gleiser é retomado algumas vezes no texto para a introdução de suas respostas. Seleciona adequadamente os argumentos mais importantes da entrevista. Vejam que no texto base, na entrevista, as respostas do Gleiser são um pouco extensas, certo? E na transposição de discurso, essas respostas foram sintetizadas, ou seja, foram transcritas as principais falas do entrevistado, as partes mais importantes. Vamos então para os critérios gerais. Encadeamento e progressão textual, nós vimos também que esse critério é atendido porque há uma progressão textual, primeiro há uma introdução, que é uma entrevista, quem é o entrevistado e quem é o entrevistador, a data da entrevista. Na sequência vem a pergunta 1, a resposta 1, a pergunta 2, a resposta 2 e a pergunta 3 e a resposta 3. Uso de articuladores lógicos. Essa regra também é respeitada, porque durante o texto há conectivos que interligam cada parte do texto. Pontuação também está de acordo. Estruturação. Os diálogos que estavam sinalizados antes por perguntas e respostas separadamente são estruturados em um texto. Essa regra também é atendida. Ortografia, acentuação e vocabulário. Esse quesito também é atendido. Agora que nós analisamos essa proposta, nós não vamos produzir ela não, tá? Eu trouxe uma proposta diferente para vocês, uma proposta que foi cobrada no vestibular de 2014 e que está disponível no Classroom. Então, acessem lá o Google Sala de Aula, o Google Classroom, para saberem qual será a proposta da semana. Então, pessoal, ficou alguma dúvida sobre o que é a transposição de discurso? Não se preocupem. Falem comigo ou falem com outro colega da equipe de redação, nos contatem, porque estamos à disposição para ajudá-los, ok? Por enquanto é isso, pessoal. Boa semana e bons estudos para vocês. Tchau!